Hoje eu quero conversar com vocês sobre cura. Como é que a gente faz para curar todos os equívocos da nossa mente que geram os desconfortos que a gente experimenta na vida? Desconforto em forma de doença, desconforto em forma de falta, desconforto em forma de problema. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Como a maioria dos meus vídeos, esse daqui é inspirado numa situação que eu passei com uma amiga minha umas semanas atrás. Um dia eu recebi uma ligação dessa amiga que estava muito desesperada, que estava muito preocupada, dizendo que ela tinha recebido um aviso do empregador dela, dizendo que ela seria mandada embora. Mas, como a gente mora na Holanda e ela não tem cidadania europeia, ela depende do visto de trabalho para continuar morando aqui, porque o visto dela estava para expirar. E aí a renovação era condicionada à renovação também do contrato de trabalho. Então, quando o chefe dela avisou que o contrato dela não seria renovado, ela ficou muito preocupada, ela ficou desesperada, ela falou: o que eu vou fazer? Eu tenho me candidatado para várias vagas, mas já recebi vários nãos e eu tenho só mais um mês para conseguir essa vaga de emprego, para conseguir um emprego novo, ou eu não sei o que eu vou fazer. Eu não quero ficar aqui ilegal, né? Porque se ela tivesse ilegal, as chances dela conseguir um novo emprego diminuiriam mais ainda. E então ela estava muito preocupada. E aí, como ela estava muito preocupada, eu falei para ela: olha, calma, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um almoço aqui em casa e aí você vem com seu marido, com a sua filha, a gente passa uma tarde gostosa e a gente conversa, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, eu falei para ela. E ela falou: ah, Renata, tudo bem, vamos então almoçar juntos no domingo. Aí ela é colombiana, né, essa amiga minha, então eu quis fazer um prato bem brasileiro, e aí um prato bem brasileiro é o quê? Feijoada, né? Então eu preparei uma feijoada bem gostosa, com caipirinha, com vinagrete, com farofa, tudo que a gente tem direito. Coloquei uma mesa bem bonita e esperei essa minha amiga chegar. E aí eles vieram, a gente teve uma tarde super agradável, conversamos sobre um monte de outras coisas. E aí no finalzinho do nosso almoço é que ela tocou de novo no assunto do trabalho. E eu tenho uma admiração muito grande por essa minha amiga. Eu acho ela uma pessoa extremamente capaz, com muitos recursos. Então, quando ela me falou isso, eu tinha uma certeza muito grande dentro de mim de que daria certo, de que ela encontraria um novo trabalho. E de alguma forma, quando eu falei isso para ela, né, apesar das dúvidas que ela tinha, eu acho que a gente consegue se alinhar nesse lugar. Quando você olha para o outro enxergando a verdade, né, enxergando o outro por quem ele é. E aí ela compartilhou comigo nessa nossa conversa que quando ela ia para as entrevistas de emprego, ela ia geralmente muito confiante, ela dava o melhor dela, mas que por alguma razão, quando ela desligava o telefone, ela sentia que ela não merecia aquela vaga, ela sentia como se ela não tivesse sendo ela mesma quando ela fez a entrevista, quando ela ofereceu o melhor dela, né? E aí, quando ela me falou isso, eu entendi o que estava acontecendo, mas como a gente não tem intimidade suficiente para eu falar para ela sobre as coisas que eu compartilho aqui, o que eu fiz foi emprestar o livrinho que eu tenho em inglês do Poder do Agora. E aí ela levou o livrinho para casa. Passaram-se aí umas 2 semanas desse nosso almoço, né, do dia em que a gente esteve junto, e ela me mandou uma mensagem super feliz, dizendo que ela tinha conseguido um trabalho novo. E eu fiquei tão grata por ela, e eu respondi a mensagem dizendo parabéns, eu tinha certeza que ia dar certo, eu tinha certeza que você ia conseguir. E foi interessante porque na mesma semana eu tinha assistido um vídeo da Beth Russo
contando uma história muito parecida de uma amiga dela que tinha ligado para ela, também desesperada, dizendo que ela precisava muito fechar a venda de um apartamento. A Beth Russo, ela era corretora de imóveis antes dela virar youtuber. E aí essa amiga dela ligou para ela e falou: olha, Beth, eu preciso muito vender esse apartamento. Eu já me comprometi com a compra de outro e eu preciso desse dinheiro, senão eu vou perder esse negócio. Super desesperada. E aí ela ligou pedindo ajuda para Beth, né? Como quem diz: por favor, faz isso acontecer para mim. E a Beth falou: fica tranquila, porque eu vejo aqui você fechando essa venda, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Mas essa amiga dela ligou porque ela acredita que de alguma forma a Beth tem poderes sobre isso, né? E no fim das contas, ela obviamente que também fechou a venda do apartamento. Então eu contei aqui essas duas histórias para a gente entender um pouquinho como é que esse processo de cura acontece. Porque o fato da minha amiga ter conseguido um trabalho ou dessa amiga da Beth ter conseguido vender o apartamento, essas duas coisas aconteceram por minha causa ou por causa da Beth? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O que aconteceu aqui foi um processo de cura de todas as pessoas envolvidas. Para a gente entender isso direitinho, para a gente compreender o que aconteceu, vamos entender o que é a cura, né? A cura, ela nada mais é do que a correção de um equívoco mental. É a correção de um equívoco na nossa mente. Quem é que estava equivocado aqui nesse caso? As duas pessoas que pensaram que elas não seriam capazes, que elas não iam conseguir ou um emprego novo ou concretizar a venda desse apartamento. E quando essa situação se apresentou tanto para mim quanto para Beth, foi um presente que elas estavam nos oferecendo de correção também da nossa própria mente. Porque quando você olha para o outro e você consegue enxergar, você é capaz de enxergar as capacidades que o outro tem, você também está reconhecendo as suas próprias capacidades. Então, olha que presente que não foi esta situação, tanto para mim quanto para essa minha amiga. Outra coisa interessante da gente observar nessa história é que quando ela me ligou a primeira vez, ela estava muito desesperada, ela estava muito tensa. E quando eu recebi ela em casa, inconscientemente, o que foi que eu fiz? Eu consegui, quando a gente coloca uma mesa bonita, quando a gente se prepara para receber a outra pessoa com amor, com o coração aberto, a gente eleva a nossa vibração, a gente eleva a vibração de todo mundo naquela cena. E aí a pessoa relaxa. Quando a gente relaxa, as nossas resistências ao que tem que vir pra gente diminui. Quando a nossa resistência diminui, as coisas voltam a fluir, as coisas voltam a acontecer. Você já deve ter passado por alguma coisa nesse sentido, de você ter que estar muito preocupada com uma situação e ligar para alguém e esse seu amigo falar para você: calma, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E só o fato de você escutar isso do lado de lá, o seu coração já ficou mais tranquilo. Embora no fundo ali ainda pudesse ter uma dúvida, o seu coração já ficou mais tranquilo. E a hora que o nosso coração fica mais tranquilo, é como se a gente entregasse por um tempo e falasse: tudo bem, eu acho que eu não preciso mais me preocupar com isso, pelo menos neste momento. E a hora que a gente entrega, a hora que a gente dá essa acalmada, a gente se abre para receber. E foi isso que aconteceu em ambas as histórias, né? As duas se abriram para receber e de fato receberam. Receberam elas e recebemos nós, que fomos capazes de reconhecer que sim, elas tinham o potencial de fazer tudo acontecer, que tudo podia dar certo. Então é um presente para as duas partes. Vocês já ouviram falar do Joel Goldsmith?
Dê uma pesquisadinha aí, dá um Google aí na internet. Ele foi um místico que viveu lá no início do século XX e ele tem inclusive vários livros publicados e ele era uma pessoa que curava os outros, né? As pessoas iam atrás dele para buscar cura, porque ele tinha esse poder de cura. E da onde que vinha esse poder de cura dele, né? Vinha de enxergar no outro a pessoa já curada. Tem uma frase dele num livrinho que eu tenho que se chama O Caminho Infinito, que ele fala assim: qualquer coisa que tirar a pessoa da situação de medo e desespero para uma situação de fé e esperança vai trazer a cura. Porque quando você sai dessa vibração de medo e vai para a vibração de fé e esperança, você sai do equívoco e você vai para a verdade. Então, a verdade não pode deixar de ser expressada, né? A verdade sobre a nossa saúde, sobre a nossa abundância, sobre tudo que nós somos em essência, ela vai acabar se expressando de uma forma ou de outra no nosso cenário, no nosso ambiente externo. É a mesma coisa de quando Jesus falava: a sua fé te curou. Quando Jesus olhava para o outro, né? Levanta e anda, por exemplo. Ele enxergava o outro a partir da verdade, a partir de um ser saudável. E a fé do outro, às vezes não nele mesmo, mas em Jesus, era o que fazia com que ele levantasse e andasse, era o que fazia com que as curas acontecessem. Mas vamos deixar aqui muito claro que isso não significa dizer que a gente vai buscar a cura apenas mental, né? Porque em função das crenças que a gente vive, pode acontecer de, dependendo do que você estiver vivendo, você precisar também lançar mão da medicina tradicional. Vamos supor que você está passando por uma depressão muito profunda. Às vezes, isso vai te deixar sem energia, inclusive para tentar corrigir isso mentalmente. Talvez você precise aí no início da ajuda de um medicamento, da ajuda de algum outro profissional. Mas preste atenção para não ficar dependente dessas correções, né? Porque tanto o remédio quanto outras coisas que a gente possa lançar mão, elas vão corrigir o efeito, aquilo que a gente está sentindo como consequência de alguma coisa mais profunda. Então, a cura na mente, ela é necessária se a gente quiser resolver isso de forma definitiva. Mas eu, quando tenho uma dor de cabeça, por exemplo, eu tomo um remédio, mesmo sabendo que essa dor de cabeça, ela não foi gerada por acaso, né? Existe uma razão ali por trás dela. Eu vou olhar para isso para tentar entender. Mas quando a gente está com dor, quando a gente está sofrendo, a gente precisa, muitas vezes, lançar mão ainda do que o Curso em Milagres chama de princípio mágico, né? Que são os remédios, medicina tradicional, psicoterapia, outras coisas que vão nos ajudar. Uma coisa não elimina a outra, né? É legal que a gente entenda isso, porque algumas pessoas podem até se sentir culpadas quando a gente fala que a cura deve acontecer na mente. Mas a gente vai lidar com as situações de acordo com a nossa capacidade naquele momento, né? O que não quer dizer que a gente esteja melhor ou pior que alguma outra pessoa. É só o que é possível pra gente naquele momento. Cada um é muito único nesse sentido e a gente tem que se respeitar. Dito isso, é legal que a gente olhe também para essas mesmas situações, né? Para quando essas situações acontecem, de alguém nos ligar pedindo ajuda e a gente, ao invés de olhar para o lado de lá e reconhecer a capacidade que aquela pessoa tem de virar o jogo, quando a gente olha e sente pena, quando a gente olha e diz: ai, eu não queria estar no seu lugar, ou nossa, quando você, ou mesmo se você não falar isso para a pessoa, né? Quando você desligar o telefone, você pensar consigo mesmo: nossa, coitado, tá passando por uma situação muito difícil e ó, nem sei mesmo se ela vai conseguir esse trabalho, hein? Talvez ela tenha que voltar para a Colômbia, pegar a família dela e ó,
esquece tudo que ela quis aqui, porque, nossa, muito difícil mesmo. Presta atenção quando isso acontece, porque o que você nega para o outro, você está negando para você também. Então, quando você olha e reconhece que, nossa, essa situação é muito difícil, né? Ele não vai conseguir, não vai dar certo. Aonde é que você está achando na sua vida que também não vai dar certo? Que também é muito difícil. Isso é um outro lado de quando uma situação dessa se apresenta na nossa vida, que é importante a gente olhar, porque aquilo que você enxergar no outro, você vai enxergar em você também. Então, de novo, aonde que a cura tem que acontecer? A cura acontece na nossa mente. A gente corrige um equívoco que a gente tinha a nosso respeito. Que equívoco é esse? O equívoco de achar que você não vai se curar, seja de uma doença física ou de uma doença emocional, que você não vai conseguir superar uma dificuldade financeira, que você não vai conseguir encontrar um parceiro. Estes são os equívocos que a gente tem. Quando a gente fica colocando o nosso foco nisso, o que a gente acaba vivendo é um looping, né, dessas mesmas situações na nossa vida. E muitas vezes, através dessas situações, né, como nessas duas histórias que eu compartilhei aqui com vocês, a vida nos oferece, a vida nos traz oportunidades através das pessoas com quem a gente se relaciona de curar estes equívocos que a gente tem na nossa mente. Consciência é sempre um ponto muito importante em qualquer processo de cura. A gente tem que se conscientizar do que é que está errado. Aonde está o equívoco dentro da gente? E é a partir dessa consciência que você deixa de ser o equívoco, que você deixa de acreditar nele. Pode ser que você não deixe de acreditar assim, ó, tão rápido, logo num primeiro momento. Mas quando você reconhece que existe um equívoco, já é metade do caminho andado. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir. Muito obrigada e até um próximo vídeo.